boa tarde, meus amores. Para você que tá ligadinho com a gente, aproveite e segue logo as nossas redes sociais. Olha, o nosso Instagram é o @tvcidade.ma, YouTube TV Cidade MA, tudo junto, viu? Fica com a gente porque o programa de hoje tá daquele jeito, imperdível. E olha só, hoje o papo vai ser inspirador. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, superação e o poder da beleza feminina. Nossa convidada de hoje é incrível, cabeleireira, empresária e olha só, empreendedora de sucesso, que vem construindo uma trajetória marcada aí por muito talento, dedicação e amor pelo que faz. Ela é um exemplo de como transformar paixão em profissão e de como o cuidado com a autoestima pode mudar vidas. Vamos conhecer um pouco mais da sua vida, da sua história, entender os desafios e a conquista aí dessa caminhada e descobrir como ela ajuda tantas mulheres a se sentirem mais confiantes e empoderadas. Eu tô falando da Joyce Albuquerque. Joyce, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Nessa tarde maravilhosa, recebo você que é tão querida e uma profissional de sucesso que sempre nos inspira e, acima de tudo, sempre com humildade, com um sorriso no rosto, trazendo leveza aí para nossa rotina de salão, para o nosso dia a dia. A Joyce é uma grande parceira nossa, né? Parceira aqui da TV Cidade, parceira de nós apresentadores, de nós repórteres, ela que nos cuida aqui com tanto primor, tanto carinho. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, como foi decidir empreender no ramo da beleza, que hoje em dia a gente sabe, gente, é um ramo extremamente competitivo, mas que tem espaço para todo mundo, principalmente quando o profissional traz um diferencial, que é o que a Joyce vai contar pra gente agora. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, né, estou extremamente muito feliz de poder estar aqui. E para começar um pouquinho sobre essa minha história, realmente foi... Eu comecei com 15 anos de idade, na verdade, fui fazer um procedimento de cabelo em um salão, né, de bairro, e logo fui fazer as mechas, e de repente o procedimento foi feito na touca, colocou o papel alumínio, né, envelopou, e aí eu vi, meu cabelo começou a esquentar muito, e quando a profissional tirou a touca, começou a sair muita fumaça, por incrível que pareça. Meu Deus. E aí eu fui pro lavatório, ela lavou o meu cabelo, foi escovar, e eu fui pegando meu cabelo e comecei a puxar e começou a literalmente quebrar mesmo. Então, um corte químico. E aí, tudo bem, eu fui pra minha casa, quando eu fui pra minha casa, fui lavar meu cabelo depois de uns 2 dias, e aí que foi o trauma mesmo. Quando eu lavei, e quando eu comecei a passar a escova, começou a vir aquele tufo de cabelo mesmo, mas era muito cabelo e começou a cair muito. E eu comecei literalmente a me desesperar bastante e liguei pra ela, comecei a chorar bastante também, porque o cabelo, gente, é tudo pra uma mulher, né? Autoestima, né? Sim, e aí eu liguei pra ela pra falar do que tinha ocorrido e ela me disse que ter cabelo loiro é normal. Sendo que aquilo ali era que o cabelo realmente fragilizava mesmo e que era tudo normal. Aí eu falei, não, isso não é normal. Ou seja, não prestou aquele atendimento e aquele serviço pós, né? E eu fui, quer saber? Tudo bem. E eu comecei a pesquisar sobre cabelos loiros. Comecei a pesquisar e eu comecei a fazer o meu cabelo em casa. Eu mesma comecei a fazer os procedimentos químicos, alisamento, pintura, e eu comecei a estudar e comecei a amar aquilo ali. Comecei a amar bastante e comecei a fazer isso no meu cabelo e comecei a atender algumas vizinhas, né? Então, assim, de um trauma surgiu um grande propósito, porque eu nunca imaginei trabalhar com cabelo na minha vida. E com 15 anos de idade eu falei assim, cara, é isso que eu quero. E desde então eu comecei a trabalhar com cabelo. E a Joyce, gente, ela é especialista em loiros, né? A gente sempre que vai no salão quer fazer uma mudança, eu mesma, né, tô ali inclinada a fazer essa transformação pro loiro, mas a gente passa logo de imediato pelo teste de mechas, justamente para saber a saúde do seu cabelo, se tá preparado para receber aquela química, aquela coloração. E muitas pessoas saem assim, ai, tristes porque não conseguiram fazer o procedimento. Gente, a gente está falando de uma profissional que passou por uma experiência traumática relacionada a isso. Então hoje ela trabalha primeiro com a prevenção, com o cuidado do cabelo, para depois fazer esse procedimento, para que você que esteja indo até o salão, ou você que está nos assistindo e queira fazer um procedimento como esse, não saia frustrado ou com um corte químico. Já pensou, gente?
Você vai pra ficar loira, volta com corte químico, o cabelo todo comido. Meu Deus, eu nem imagino como deve ter sido pra você. O cabelo ficou mais ou menos que altura, assim? Na verdade, ele perdeu muito volume. Ele ficou muito fino, muito fino. Quase não tinha cabelo mais. E foi um trauma muito grande. Tanto é que eu vivi isso, e esse foi um dos nossos diferenciais. De ter um cabelo com mechas, mas um cabelo saudável, bem tratado, volumoso, não aquele cabelo fino. Então, realmente, a gente tem todo um cuidado mesmo da cliente. Você falou algo muito importante, que foi a questão do teste de mecha. A gente sempre faz o teste de mecha antes, né? E a gente coloca em 3 pontos, para você ter uma ideia, não é somente um teste, são em 3 locais da cabeça que a gente coloca para saber se realmente aquele cabelo está apto para fazer o procedimento. Hoje, como tá a tua rotina como empresária? Porque a gente sabe que a gente está falando de uma história que aconteceu com uma jovem, hoje uma mulher mais amadurecida, mais esclarecida, empreendedora, e muitas mulheres dependem de você hoje em dia. A gente está falando de quantas funcionárias, por exemplo, de como você se vira nessa rotina de atendimentos e também da parte burocrática. Ao todo, a gente tem praticamente 20 colaboradores no total. Mas começou somente comigo, praticamente eu acho que uns 10 anos atrás, né? Então é uma trajetória bem de muitas altas e baixas, mas conseguimos, vencemos, e hoje a gente está, graças a Deus, o Salão AMI, ele é um dos principais salões que realmente nós somos especialistas mesmo em transformar, em elevar a autoestima da mulher. Você me contou uma vez algo que eu achei extremamente interessante. Houve um momento na sua carreira em que você precisava tomar uma decisão e você demitiu boa parte do seu corpo de funcionários para poder dar uma repaginada completa. E funcionou. Hoje você está falando que tem 20 colaboradores, salão cheio o tempo todo. Então, 2 passos para trás para dar 3 para frente, foi isso? Realmente, isso aí foi um acontecimento real, que aconteceu mesmo. Ao longo disso tudo, eu posso contar um pouquinho de como eu me tornei dona desse salão que eu sou hoje, né? Sim. Eu trabalhei nesse local, que hoje eu sou dona, por 1 mês, né? Antes disso, eu já tinha um salão, né? E quebrei financeiramente. Fechei, passei 1 ano, porque a gente tem a mania de querer colocar um negócio depois que a gente pensa, né? Então, a gente tem que pensar antes para depois executar. E logo no meu início da minha carreira, eu decidi abrir esse salão, só que sem experiência nenhuma, né? Eu passei 1 ano, tanto é que eu quebrei financeiramente, tive que recomeçar do zero. Aí eu decidi, não, eu paro meu negócio e vou trabalhar para os outros, para mim poder adquirir experiência. E passei um bom tempo adquirindo experiência até ter o local que eu tô hoje. Mas, assim, nesse local que eu tô hoje, eu trabalhei por 1 mês lá, né? Trabalhei por 1 mês lá, e essa é a importância da gente deixar sempre as portas abertas, né? Passei por 1 mês e fiz grande diferença. E saí de lá, fui trabalhar em outro local, passaram-se algum tempo, a dona de lá me liga, né? Na verdade eram 2 donas, me ligou, dizendo se eu queria voltar a trabalhar. Eu até falei assim, não quero mais trabalhar aí e tudo. Ela falou assim, não, Joyce, mas não é para você ser funcionária, agora é para você ser sócia. Aí eu, olha só. Como assim? E a gente fez uma reunião e eu peguei e topei. E olha só, o mais interessante que foi pós-pandemia, o salão estava fechado, elas não sabiam mais como dar continuidade no negócio, não tinha mais profissional nenhum, o salão estava fechado. E estava bem defasado até o salão, muitas coisas para fazer, e eu não pensei 2 vezes, eu encarei. Pós-pandemia, sozinha, e meti a cara, e eu pude ver assim, com uma determinação, e você saber o que sabe fazer mesmo, faz com que você consiga conseguir o que você sempre almeja, de não desistir, né? E eu realmente topei, fui, e em menos de 1 ano, eu comprei a parte das 2 sócias. Eram as 2, consegui comprar a parte das 2, e hoje eu sou dona única. Mas foi bem, como você falou, eu tive que, nesse processo de tirar a sociedade, eu tive que tomar algumas decisões que foi realmente desafiador, né? E tirar alguns colaboradores. Foi quando eu realmente, como
eu acabei comprando essa outra parte, acabei realmente também me descapitalizando, e também por alguns outros problemas com colaboradores que a gente teve, por conta de sociedade é um pouco, se você não saber mesmo quem você coloca do seu lado, realmente pode te trazer alguns problemas. Sim. E acabou me trazendo alguns problemas, mas eu fui muito imediata, demiti 90% dos meus colaboradores, e a única coisa que eu não demiti foi a minha equipe de mídia e uma colaboradora que estava comigo. Marketing, comunicação, aí foi representando, gente. Isso, foi o único que eu não demiti, que foi até o Jorge, que trabalha comigo há bastante tempo, foi o único que eu não demiti, porque ele que trazia muito cliente pra gente, o marketing. E eu demiti todo mundo, tirei todos os custos e comecei. Aí, do zero de novo, novamente do zero. Novo start, para chegar hoje na potência que está o AME, Sim. né? A gente fala sobre esse processo que a Joyce passou, porque a gente está trazendo, gente, diariamente, exemplos reais de sucesso que tiveram uma história, assim como você que está nos assistindo em casa, de empreender, de teste, de erro, de acerto, vai e volta, tenta de novo, aprende de uma forma. A Joyce, por exemplo, empreendeu durante o ano, precisou sair porque quebrou financeiramente, ainda não tinha ali toda aquela expertise para empreender, aprendeu com quem poderia ensiná-la e hoje tem um salão aí de grande potência, grande nome e referência quando se trata de qualidade, de loiros principalmente. E aí entra outro ponto importante, porque a Joyce hoje em dia, ela tem a sua própria linha ali de cabelo, né? A gente tá falando de shampoo, condicionador, 10 em 1, ampolas de cuidado, óleos, perfume de cabelo, que eu sou apaixonada, eu não fico sem, é o meu queridinho, meu perfume de cabelo. E assim, como foi esse start também para fazer sua própria linha, que de alguma forma também é um tipo de marketing para o salão, porque você vai ali cuidar do seu cabelo, você já sai com a linha do próprio salão que está cuidando do seu cabelo. Olha só que especial. Eu já fui embaixadora de algumas marcas, inclusive marcas internacionais, e ao longo desse período eu sempre soube que é muito difícil entrar no mercado, né? Ainda mais quando você fazer uma própria marca de produtos, mas não achava isso impossível, né? Foi quando eu realmente comecei a buscar mesmo atrás de indústrias, de cosmetologista também, né? Que são bioquímicos. E comecei a pesquisar bastante, passei um bom tempo pesquisando, e eu falei, por que não, né, tentar? E comecei a realmente pegar referências dessas grandes marcas que eu trabalhei, e eu quis realmente produzir um produto tão melhor quanto deles. E hoje realmente está sendo um sucesso, e também com a ajuda, claro, que na época era meu noivo, né, e hoje é meu esposo, que tem, na verdade, essa questão da marca, eu comecei a fazer somente para os clientes, né? Para fazer os atendimentos, para usar no salão. E o meu esposo me ajudou muito nessa questão de poder ter a expansão da marca, de outras pessoas também serem revendedoras, né? Então, ele foi uma pessoa que está comigo o tempo todo, me ajudando. E eu sou muito grata a ele, a isso também, que o salão hoje está onde está também por conta dele, que está sempre comigo. Olha só, gente, é um ajudando o outro. É exatamente assim que funciona. Enxergar, inclusive, na nossa rotina, no nosso dia a dia, as oportunidades. E foi exatamente a Joyce ali envolvida na rotina, talvez não tenha percebido a potência que podia chegar à sua linha. Aí veio o marido, né? Ele tá aqui nos acompanhando nos bastidores e trouxe esse insight que também fez toda a diferença, gente, porque hoje a linha é um sucesso e, além disso, existe uma parte social e de sororidade feminina, porque hoje você também pode ser uma revendedora da marca. Então, foi outro braço que a Joyce enxergou para fazer o seu negócio dar certo, para fazer o dinheiro girar e ajudar outras mulheres também a empreender. Porque é isso que a gente quer, né, Joyce? Se você empreendeu, deu certo, por que não outras mulheres, você não ajudar, estimular essas mulheres a crescerem, né? Sim. E, na verdade, essa questão da pessoa ser revendedora da marca, né? Isso acaba ajudando muitas mulheres, às vezes, a pagar uma conta de luz, a pagar um aluguel, e tem lucros até de 100% de lucro na venda dos produtos, então é uma forma muito grande de ganho, né? E que tem ajudado muitas mulheres mesmo.
Joyce, para a gente encerrar, deixa um recado para quem está nos assistindo, para quem quer empreender ou está passando por esse processo de não sabe se continua, se volta, o que que faz? Você que já tem tantos anos no mercado e tem um empreendimento de referência, o que que você diria para quem está nos assistindo? Uma das coisas que eu sempre falo, que desistir não é uma opção, né? Para você realmente perseverar, não desistir, continuar. E eu sempre falo, empresa rica e dono pobre. Então, você sempre tem que reinvestir. O dinheiro entra, por exemplo, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do AME. Então, todo o dinheiro que entra é do AME. Reinveste, reinveste, reinveste. Então, se você tem um negócio, comece a reinvestir sempre, tá? Que logo depois você vai colher os frutos. Joyce, muito obrigada pela sua participação. Gente, como eu disse, a Joyce é a responsável, junto com @salãoame, sigam, por favor, justamente porque são responsáveis aí por deixar os nossos cabelos hidratados, bem cuidados, das nossas apresentadoras, das nossas repórteres, e sempre com muito amor e cuidado e dando dicas, viu? Lá no Instagram deles você vai encontrar também a possibilidade de ser uma revendedora. Então não perca essa oportunidade e continue acompanhando aí todos os nossos conteúdos e as próximas entrevistas. Amanhã, sexta-feira, dia muito especial aqui no Vem Comigo também. Mas agora você segue muito bem informado com meu amigo Ailton Nunes e mais Balanço Geral.